Olá, você acompanha agora o que foi destaque esta semana no Senado. O governo enviou ao Congresso a proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022, com prioridades e metas econômicas. O encaminhamento da proposta pelo governo aconteceu depois de uma entrevista coletiva remota do secretário especial de Fazenda, Valderi Rodrigues. O texto precisa ser votado por deputados e senadores até 17 de julho. O governo prevê um salário mínimo de R$ 1.147, o que significa 4,3% de reposição da inflação, sem aumento real, pelo terceiro ano consecutivo. O dólar tem uma média prevista de R$ 5,10, enquanto a meta fiscal é um rombo de 170 bilhões e meio de reais. Já a inflação foi estimada em 3,5% pelo IPCA. A taxa básica de juros, Selic, está prevista em 4,7% e se espera um crescimento de 2,5% do Produto Interno Bruto, que representa todas as riquezas produzidas no país. As despesas previdenciárias, pela nossa análise inicial, que vai ser complementada e aprimorada no relatório de acompanhamento fiscal da Instituição Fiscal Independente, a ser divulgado no próximo dia 19, elas estão num nível bastante elevado. Então nós temos que acompanhar isso com detalhe. O importante é que esse passo dado sinaliza os números que o governo vê para o ano que vem, que ainda são, infelizmente, bastante negativos. Esses números podem mudar durante a tramitação no Congresso, porque o projeto de LDO são projeções iniciais de receitas e despesas para se elaborar a Lei Orçamentária Anual, que deve ser apresentada até agosto e, esta sim, define os detalhes finais do orçamento. Economistas e consultores apontam saídas para resolver o impasse sobre o orçamento de 2021, enquanto o governo e Congresso tentam um acordo para ajustar as contas que não fecham. O presidente da República tem até o dia 22 de abril para sancionar ou vetar este orçamento. Aprovado em março deste ano, a Lei Orçamentária Anual de 2021 foi considerada inaplicável pelo Ministério da Economia e por especialistas. A peça orçamentária previu despesas menores do que as necessárias para cobrir as despesas obrigatórias deste ano. Segundo a Instituição Fiscal Independente, faltam quase 32 bilhões de reais para fechar a conta. Foram subestimados, por exemplo, gastos com o pagamento da Previdência, abono salarial e seguro-desemprego, e elevados os valores destinados às emendas parlamentares. O impasse no orçamento de 2021 tem a ver com as chamadas subestimativas para despesas que são obrigatórias e o aumento das despesas discricionárias. Se essas despesas discricionárias mais elevadas se confirmarem, não forem reduzidas, considerando-se as projeções mais realistas para o grupo das despesas mandatórias, obrigatórias, isso significaria ter uma necessidade de corte de 31,9 bilhões de reais para que o teto de gastos, uma regra constitucional, pudesse ser cumprido. O texto aprovado foi baseado também em valores defasados, como o do salário mínimo, que aumentou R$ 33, além de uma previsão de compensação menor para a desoneração da folha de pagamentos, estimada em 3,7 bilhões, mas que deve ultrapassar 9 bilhões de reais. Com um orçamento fora da realidade, a expectativa é de que não será possível cumprir o teto de gastos. Segundo técnicos do governo, se o presidente sancionar o texto dessa forma, poderia cometer crime de responsabilidade. Para a consultoria de orçamento do Senado, a simples sanção não caracteriza crime. O presidente tem opções, tem alternativas legais de correção do orçamento. Então, ainda que tenhamos uma situação de previsão de estouro de teto de gastos, prejuízo às funções mais básicas de funcionamento dos órgãos, a sanção em si para a consultoria ela não implica em uma infração que leve o presidente a responder por crime de responsabilidade. O relator do orçamento, o senador Márcio Bittar, afirmou que todo o texto foi negociado junto com a equipe econômica do governo e sugeriu o corte de 10 bilhões nas emendas do relator. Mas, mesmo assim, a conta não fecha. A saída está em se
decretar a continuidade do estado de calamidade, tá certo? E dessa maneira o governo poderia, né, continuar autorizando as despesas por meio de créditos adicionais. Mas tenhamos claro que isso é sempre uma solução paliativa. Entre as soluções apontadas pelos especialistas estão a sanção com vetos parciais pelo presidente da República ou a sanção completa do texto, acompanhada de um projeto de lei específico para fazer os ajustes necessários ao orçamento. Essa solução pode passar por vários caminhos, inclusive o próprio relator geral indicou a possibilidade de retirar 10 bilhões de emendas de relator geral que foram incluídas, mas vai ser preciso um arranjo mais complexo para resolver essa questão, que envolve a suplementação das despesas que foram subestimadas e o corte de despesas discricionárias. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, confirmou a realização de 2 sessões do Congresso na próxima semana. Na pauta, 14 vetos do presidente da República, Jair Bolsonaro. A previsão é que as sessões aconteçam na segunda e terça-feira. Dentro dos vetos que serão analisados, 10 estão trancando a pauta de votações. Entre eles, o veto 35 de 2020, que dá prioridade ao auxílio emergencial à mulher provedora, o veto 56 de 2019, do pacote anticrime sobre a realização de videoconferências em audiências de custódia, e o 5 de 2021, que cria a Política Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais. Para a derrubada do veto, são necessários os votos de 257 deputados e 41 senadores. O presidente do Senado também falou que os parlamentares devem votar na sessão do Congresso o PLN 2 de 2021, que permite a abertura de créditos extraordinários no orçamento de 2021 para programas emergenciais, para redução de salário e jornada na iniciativa privada e apoio a micro e pequenas empresas. É muito importante se votar para garantir a implantação no Brasil dos programas de manutenção do emprego e também do PRONAMP de auxílio às pequenas e microempresas e também apreciarmos diversos vetos presidenciais, que é a atribuição do Congresso Nacional. Então nós reservamos esses 2 dias para isso e as lideranças, né, especialmente a liderança do governo no Congresso Nacional, o senador Eduardo Gomes, estão cuidando de poder tratar do melhor ambiente possível para que haja o acordo em relação à deliberação desses vetos. Deve ocorrer em breve a reunião para escolher o presidente da CPI da pandemia. Os partidos e blocos já indicaram os senadores que vão compor a comissão parlamentar de inquérito. A CPI vai ter 90 dias para investigar as ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia e as verbas federais repassadas aos estados e aos municípios. Vamos conferir quem são os parlamentares que integram a CPI. A CPI da pandemia vai ter 11 senadores titulares e 7 suplentes. O bloco Unidos pelo Brasil, que reúne MDB, PP e republicanos, terá 3 titulares. Os senadores Eduardo Braga, do MDB, Renan Calheiros, também do MDB, e Ciro Nogueira, do PP. Os suplentes serão Jader Barbalho, do MDB, e Luiz Carlos Rainze, do PP. No bloco Podemos, PSDB, PSL, serão 2 titulares, Eduardo Girão, do Podemos, e Tasso Gereissati, do PSDB. O suplente será Marcos Duval, do Podemos. O PSD terá 2 titulares, Omar Aziz e Otto Alencar, e um suplente, Ângelo Coronel. No bloco Vanguarda, os titulares serão 2, Marcos Rogério, do Democratas, e Jorginho Melo, do PL. O suplente, Zequinha Marinho, do PSC. No bloco da Resistência Democrática, que reúne o PT e o PROS, o titular será Humberto Costa e o suplente Rogério Carvalho, ambos do PT. E no bloco Senado Independente, formado por PDT, Cidadania, Rede e PSB, o titular será Randolfo Rodrigues, da Rede, e o suplente Alessandro Vieira, do Cidadania. O alerta veio do Ministério da Saúde. Mais de 1,5 milhão de pessoas que tomaram a primeira dose da vacina contra o coronavírus não voltaram na data marcada para a segunda dose. Veja na reportagem. Sob um clima de enorme expectativa, a imunização contra a Covid-19 começou em janeiro. Primeiro pelos idosos, faixa mais vulnerável da população. Até agora, as 2 vacinas disponíveis só garantem proteção após a aplicação da segunda dose.
Os estudos sugerem que a data ideal para tomar a segunda dose, no caso da Coronavac, é de 21 a 28 dias ou de 3 a 4 semanas após a primeira aplicação. Já no caso da vacina da AstraZeneca, Oxford, Fiocruz, o intervalo indicado é de 12 semanas ou 84 dias. Depois de quase 3 meses, a imunização enfrenta problemas. E o principal deles é que não há vacinas em número suficiente. Mas esta semana as autoridades se depararam com outro complicador. Muita gente que veio e tomou a primeira dose da vacina não compareceu na data marcada para tomar a segunda. Isto pode trazer consequências muito sérias, não só para essas pessoas, como para toda a população. De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 1,5 milhão de pessoas não retornaram para a segunda dose. Fica no ar uma pergunta ainda sem resposta. Por quê? Os infectologistas alertam, com uma única dose de vacina, a imunidade é apenas parcial. E dentro do corpo humano, esse é o cenário ideal para que o coronavírus se multiplique em novas cepas mais resistentes e mais perigosas para toda a população. Todos sabem, e isso é divulgado o tempo inteiro, que ninguém estará completamente imunizado se não tiver acesso às 2 doses da vacina e ainda assim cuidar-se durante um tempo adicional, 15 dias, para poder estar efetivamente protegido contra o vírus. Por isso é motivo de muita preocupação que nós tenhamos tanta gente que não tomou a segunda dose. Eu, inclusive, estou recorrendo aos órgãos judiciais para que haja uma cobrança ao Ministério da Saúde para que ele faça uma busca ativa, vá atrás dessas pessoas que se vacinaram na primeira dose e que ainda não foram vacinadas com a segunda dose. Isso é fundamental porque a imunidade dessas pessoas também contribui para a imunidade do coletivo. Planos emergenciais para pessoas com deficiência e portadores de doenças raras enquanto durar a pandemia e prioridade na vacinação. É o que prevê um projeto em análise no Senado. Com a pandemia em alta e quantidade de vacinas em baixa, grupos mais vulneráveis, como das pessoas com deficiência, se mobilizam para garantir uma imunização mais rápida. Em Brasília, famílias e movimentos ligados a pessoas com síndrome de Down foram às ruas em carreata para pedir a vacinação imediata desse grupo, que está entre os prioritários no Plano Nacional de Imunização. Mas na terceira fase, junto com pessoas que têm comorbidades e após os idosos. Algumas cidades já estão vacinando pessoas com síndrome de Down, mas são iniciativas isoladas. A preocupação é que pesquisas mostram que eles são mais vulneráveis ao vírus, como afirma a doutora Ana Cláudia Brandão. Ela coordenou um estudo sobre o impacto da Covid-19 em pessoas com síndrome de Down. Já é sabido que essa população é extremamente vulnerável a algumas infecções respiratórias virais e bacterianas, geralmente evoluindo com quadros mais graves quando afetadas. Nesse último ano, então, já construímos esse conhecimento e, infelizmente, várias publicações conseguiram mostrar o quanto essa população está sendo afetada na pandemia e pela doença. Não só nas questões de se infectar com o vírus, pois podem ter uma maior dificuldade em entender as medidas protetivas de distanciamento social ou uso de máscaras, mas também necessitar de mais cuidadores, o que as expõe, então, ao maior contato com pessoas, aumentando a possibilidade de exposição a alguém infectado. Mas também, quando a gente fala na evolução da Covid, uma vez que essas pessoas com Down estejam infectadas com o vírus, elas têm uma chance muito maior de ser hospitalizada, de necessitar UTI, inclusive intubação, e maior risco de morte. E não são só pessoas com síndrome de Down. Especialistas têm apontado que pessoas com deficiência, de uma forma geral, estão mais expostos aos riscos que a pandemia traz. Ainda no início da crise sanitária, em março do ano passado, a ONU fez um apelo aos países para que incluíssem pessoas com deficiência nos protocolos de saúde relacionados ao coronavírus.
No Senado, um projeto apresentado pela senadora Mara Gabrilli, também no ano passado, quer garantir não apenas prioridade na vacinação, mas medidas específicas para proteger esses grupos mais vulneráveis. O projeto estabelece, por exemplo, que não podem ser adotados critérios de idade, expectativa de vida ou impedimentos relacionados às limitações físicas ou mentais para ocupação de vagas em serviços de saúde ou para uso de equipamentos. As pessoas com tetraplegias e paraplegias, por exemplo, elas têm geralmente características diferenciadas, como fragilidade respiratória, baixa imunidade. E o mesmo vale para quem sofre de certas doenças raras, como, por exemplo, a esclerose lateral amiotrófica, a distrofia muscular espinhal. E foi pensando nessas pessoas que sugerimos esse projeto, que torna obrigatória a elaboração de planos emergenciais de proteção dos segmentos mais vulneráveis da população. A Lei Brasileira de Inclusão, no seu artigo 9º, ele já traz uma prioridade às pessoas com deficiência no atendimento à saúde. Então, o PL 2288, da senadora Mara Gabrilli, vem reforçar essa preocupação para que nenhuma das pessoas pertencentes aos grupos vulneráveis sejam excluídas, sejam preteridas no atendimento da saúde em qualquer espaço do nosso sistema. E quando a gente fala em proteção atualmente, não tem como a gente não falar das vacinas. É muito importante que essas medidas estejam regulamentadas nas autoridades sanitárias, pois vai trazer uma uniformidade das práticas e um outro aspecto evita, por exemplo, que pessoas com deficiência sejam preteridas na ocupação de leitos hospitalares e de UTI quando temos um índice muito alto de ocupação, né? E os médicos tenham que fazer a condenável escolha de Sofia, né? Totalmente inconcebível que vidas tenham diferentes valores em razão de uma pessoa ter alguma deficiência. Os senadores aprovaram proposta que regulariza ocupações fundiárias em terras da União. O projeto volta agora para a Câmara dos Deputados. A proposta regulariza todas as ocupações em terras da União com características de colonização ocorridas antes de 10 de outubro de 2008. Em 2017, foi aprovada uma lei que limitou a legalização fundiária aos assentamentos anteriores a 10 de outubro de 1985. Isso é extensivo para toda a Amazônia e também para todo o país. Por isso, a grande preocupação que nós tínhamos e todos temos de fazer um projeto que venha atender, de fato, a regularização fundiária. Nós estamos falando aproximadamente de 967 mil famílias que estão com as suas propriedades e não têm a titulação, não tem a regularização fundiária feita. Não é culpa dos produtores, não é culpa das pessoas que estão nessas áreas. Faltou, ao longo dos anos, e não é agora nesse governo, longe disso eu falar aqui alguma coisa, faltou realmente uma política pós-assentamento, jogar essas pessoas lá e deixar a sorte. Nós não estamos aqui falando de latifúndio, nós estamos falando aqui de pessoas que estão no interior da Amazônia, proibidos de quase tudo, e que nós estamos tentando garantir a eles que eles tenham direito a um título de terra. Outro projeto aprovado cria um regime especial de atualização patrimonial, uma oportunidade para quem possui bem lícito não declarado ou declarado com valor incorreto atualizar a situação sem sofrer penalidades, com a vantagem de pagar 3% sobre o lucro do patrimônio e não 15%. O contribuinte terá ainda a possibilidade de parcelar o valor em até 36 meses. O texto segue para a Câmara dos Deputados. A alíquota ventilada de 1,5% representa apenas 1/10 da menor alíquota atualmente em vigor para o ganho de capital. Nos termos do substitutivo que ora apresentamos, senhor presidente, a alíquota é fixada em 3%, portanto, o dobro da prevista no projeto original. Essa alteração manterá o interesse pelo benefício proposto
e ampliará a arrecadação esperada com a aprovação do projeto de lei. E por que isso é interessante para o governo? Imagine, só no plano real nós tivemos mais de 500% de inflação. Imagine um imóvel adquirido em 1994 por R$100 mil e que hoje, só pela correção da inflação, ele valeria R$600 mil. E o que o contribuinte vai fazer é recolher 3% sobre a inflação, de que já seria um direito dele de ver atualizado o seu patrimônio, se houvesse uma forma de atualização automática do patrimônio dos contribuintes brasileiros. Portanto, o governo só tem ganhos nesse projeto. É algo que o governo deve considerar para análise e para flexibilidade de outras disposições e, eventualmente, evitar o veto de dispositivos que são importantes também para o projeto. Qual o impacto da Covid-19 nas unidades de conservação e nas áreas protegidas ao redor do planeta? Após um ano de enfrentamento da pandemia, uma publicação da União Internacional para a Conservação da Natureza faz uma extensa análise desse impacto. Confira agora na coluna Momento Eco. Você vai ver na edição de maio do programa Ecosenado uma conversa com Mariana Ferreira. Ela é gerente de ciências da ONG WWF Brasil. E ela nos fala de uma publicação da União Internacional para a Conservação da Natureza, a revista Parks, lançada em março. Nessa publicação, diversos artigos mostram problemas provocados pela pandemia de coronavírus nas unidades de conservação e nas áreas protegidas ao redor do planeta. Um dos artigos destaca que mais da metade das áreas protegidas da África e 1/4 das áreas protegidas da Ásia foram forçadas a interromper ou reduzir as suas atividades de conservação, como as ações de fiscalização e monitoramento. Mais de 1/3 de todos os guarda-parques da América Central relatam ter perdido seus empregos. Isso também aconteceu aqui na América Latina e na África. Um impacto muito grande veio também da redução ou completa paralisação da visitação dessas áreas. Esse impacto foi muito sentido na África, onde o turismo internacional é muito importante e garante não só os recursos para a manutenção dessas áreas, mas também para a sobrevivência das comunidades do entorno que dependem da visitação. Aqui no Brasil, a gente estima que em 2020 houve um número de pelo menos 5 milhões de visitantes a menos nas unidades de conservação federais. Essas unidades tiveram cerca de 15 milhões de visitantes em 2019. E pelo menos 5 milhões a menos em 2020. São muitas as evidências de que a pandemia de coronavírus está intimamente relacionada com a degradação do meio ambiente e com a exploração predatória dos recursos naturais pelo homem. Nesse sentido, Mariana nos aponta que a crise provocada pela pandemia de Covid-19 nas unidades de conservação pode sim ser uma janela de oportunidade para que essas áreas protegidas sejam mais valorizadas no futuro, como importantes ferramentas que podem nos ajudar para que não voltemos a enfrentar crises como essa, pandemias como essa no futuro. Agora eu acho que a gente passa a ter um novo desafio, que não é a questão do abrir ou fechar com protocolos, é o desafio de fato mais de demandas desse setor em relação aos planos de recuperação pós-econômica, Então, como a gente, de fato, insere essas áreas como ativos nessa recuperação, E mais do que isso, como a gente evita retrocessos que impactem essa área num argumento de que precisamos crescer a qualquer custo ou precisamos retomar a qualquer custo. Então, agora eu acho que a gente sai dessa reação mais imediata e passa para um período mais longo em que a gente vai olhar a recuperação e a restauração. E a gente tem dito muito em vários fóruns, em vários locais, que a gente não quer voltar ao que éramos, A gente quer que essa pandemia tenha nos ensinado algo e que a gente vá para um lugar melhor. A íntegra dessa entrevista você vê na edição de maio do programa Ecosenado, que estreia no primeiro final de semana do mês de maio. O programa Ecosenado é exibido sempre aos sábados e domingos, às 9 da manhã e às 4 da tarde. E a coluna Momento Eco de hoje fica por aqui. Tchau, até a próxima. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigada pela companhia e até a próxima.